É terça-feira, 8h34 da manhã. Você passa o crachá na catraca pela 18ª vez nesta década, senta na cadeira ergonômica cedida pela empresa e o seu gestor atravessa o corredor com aquele olhar de urgência falsa de sempre. Há 2 anos, esse mesmo corredor faria o seu estômago revirar de ansiedade, a boca secar antes da reunião de status, o dedo digitando mensagens de desculpa antes mesmo do atraso acontecer. Mas hoje você só sente um alívio cômico, quase constrangedor de tão tranquilo. Ontem à noite, antes de dormir, você abriu o aplicativo da corretora e conferiu um número. Os juros, os dividendos e os rendimentos da sua carteira pagaram sozinhos o seu custo de vida integral pela primeira vez. R$ 12.483 entraram sem que você levantasse um dedo. Você cruzou a linha que os americanos chamam de FU Money, um montante matemático em que o trabalho corporativo deixa de ser uma imposição biológica de sobrevivência e vira um hobby opcional. E decidiu, em silêncio, que o seu tempo é a única moeda que não se fabrica mais em nenhuma gráfica, em nenhum banco central. Bem-vindo ao dia zero. Vamos desconstruir o número antes do aplauso. O seu contra-cheque diz bruto de R$ 17.000 e essa é a isca que mantém você trocando horas por senso de importância. Mas o auditor entra com a régua. Sobre esse bruto caem 27,5% de INSS patronal que a empresa paga por você e que nunca aparece no contra-cheque, mais 8% de FGTS que é a sua reserva técnica, mais 13º, mais férias com 1/3, mais 30% de encargos sobre folha. O custo total da empresa com a sua cadeira passa de 25 mil. O que chega na sua conta depois do imposto de renda, do INSS descontado e do plano de saúde coparticipativo são R$ 9.600 líquidos. Do bruto ao líquido, 43% evaporaram em janelas invisíveis. E ainda não contei o custo de manter você vivo perto do escritório. Aluguel 30% mais caro por estar a 4 quadras do metrô, conta de luz que dobra porque você só está em casa à noite, roupa social, academia que você só frequenta aos sábados e terapia quinzenal para aguentar a segunda-feira. A margem real da sua vida corporativa não passa de 22%. O salário bruto é manchete, o que sobra é o jogo. Aqui está a economia oculta que ninguém planilha. A empresa vende para você a história de que o salário é o produto principal da relação, mas o salário é a isca de margem mínima. O lucro real, pro lado de lá do balcão, é a opção barata sobre o seu tempo, o seu cérebro, a sua disponibilidade noturna, a sua saúde mental, a possibilidade de te realocar num projeto ruim sem renegociação. Eles compram 44 horas semanais por um preço fixo e revendem cada hora para o cliente a um valor 4 a 6 vezes maior. O markup está no spread entre o que pagam em você e o que cobram por você. Se você enxerga a si mesmo como uma empresa de serviços, está operando com um único cliente que dita preço, prazo e humor, e que ainda te empresta a cadeira como cortesia. A economia oculta do seu lado é o custo de oportunidade. Cada hora vendida por R$ 62 líquidos é uma hora que você não usou para estudar, investir, construir uma fonte de receita que não dependa do seu chefe. O produto isca paga as contas. O que enriquece ou o que te aprisiona é o que acontece nas margens. Por isso aquele colega que ganha o mesmo que você, mora na mesma região e dirige o mesmo carro, termina a década com 5 patrimônios diferentes dependendo do que fez com as horas marginais. Ele foi ensinado a calcular apenas o contra-cheque e nunca o custo de oportunidade. A economia oculta se esconde precisamente onde o contra-cheque brilha. Vamos à matriz de 3 cenários porque liberdade não é sentimento, é patrimônio multiplicado por rendimento dividido por custo de vida. Cenário de bairro, patrimônio de R$ 600 mil, alocado 70% em fundos imobiliários e renda fixa pós-fixada, 30% em ações pagadoras. Rendimento bruto anual de R$ 48 mil, líquido de imposto 41 mil, custo de vida de 3.400 por mês. Você se aposenta, mas a margem é uma lâmina. Qualquer inflação de saúde te empurra de volta ao mercado em 5 anos. Cenário de avenida. Patrimônio de R$ 1.200.000, mesma alocação, rendimento bruto anual de R$ 96 mil, líquido 82 mil, custo de vida de 4.800. Aqui sobra 19% para reinvestir e manter o poder de compra contra a inflação. Cenário de shopping, R$ 1.800.000, rendimento bruto anual de R$ 144 mil, líquido 122 mil, custo de vida de 6.200. A margem de segurança chega a 41% e um ano ruim no mercado não te tira do jogo. O número que separa o preso do solto não é o salário, é a relação entre o que a sua carteira gera e o que a sua boca consome. O detalhe que o cinema nunca acerta é a liturgia da saída. Nós fomos treinados desde a primeira temporada de qualquer série corporativa a imaginar o pedido de demissão como uma explosão. Papéis voando, portas batendo, gritos de verdade, a multidão aplaudindo na saída. Mas a verdadeira liberdade é fria, burocrática, quase decepcionante de comum. Você abre o e-mail, escreve 3 linhas educadas, agradece pela oportunidade, marca a data da última entrega, clica em enviar e desliga o monitor no mesmo movimento. Não há trilha sonora. O seu colega de baia nem levanta os olhos do planilhão de vendas. A indiferença é a forma mais letal de liberdade, porque ela retira da empresa o último instrumento de controle que ainda tinha sobre você, a sua reação. Quem grita ainda quer ser visto. Quem agradece em 3 linhas e some, esse já não pertence mais ao elenco. Você não está mais negociando o tempo por aprovação, e por isso nenhuma reunião de desligamento vai te tocar de verdade. Você está fora do roteiro, e ninguém vai sentir
falta de um personagem que nem nome de cena tinha. A entrevista de desligamento é o teste final do estoicismo. A analista do RH, educada e ensaiada, pergunta para qual concorrente você vai. Você sorri sutilmente e mente com a verdade. Vou tirar um tempo. Ela anota no sistema o motivo que o algoritmo corporativo consegue processar. Não aguentou o ritmo, busca novos desafios, talvez uma proposta melhor em algum lugar. Ninguém desconfia que você acabou de se aposentar aos 36 anos, porque a aposentadoria por patrimônio não existe nas caixas de seleção deles. Para o sistema, você sai por cansaço. Para você, eles são os prisioneiros que ainda não calcularam o próprio número. O maior insulto que você pode dar a uma estrutura que se alimenta de status não é a porta batendo, é o silêncio calmo de quem não precisa mais ser convidado para a festa. Você saiu da corrida antes de ser devolvido por ela mastigado, com a coluna cervical invertida num plano de saúde que cobre 60% da fisioterapia. A proteção ativa não foi pedir demissão, foi construir durante 6 anos, em silêncio, o patrimônio que tornou o pedido indiferente. A analista do RH ainda te envia, 3 meses depois, uma pesquisa de clima organizacional. Você responde por educação, marca a nota máxima em tudo e fecha a aba. Para ela, você virou dado estatístico de rotatividade. Para você, aquela tela já representa um país estrangeiro. E agora a guilhotina do payback, porque decisão de vida também tem retorno sobre o investimento. Quantos anos você levou para montar esse patrimônio? 6. 6 anos de poupança agressiva, 70% da renda líquida reinvestida, boletos de fundo imobiliário no 10º dia de cada mês como religião, custo médio de R$ 600 e R$ 500 custeados por mês durante a transição. Payback trágico. Se você tivesse ficado no cargo e consumido tudo, em 6 anos teria zerado. Teria trocado 6 anos de juventude por um carro financiado e por viagens que viram memória e foto de capa. Payback real. O patrimônio que você montou gera, a partir do dia zero, o equivalente a 98% do seu salário líquido, mês após mês, sem aperto no peito às segundas. Você recuperou o investimento em liberdade em menos de um ano de juros compostos, e cada ano extra que a carteira trabalhar é lucro puro sobre o tempo que você não vendeu. Compare com a renda fixa pura, o conselho do gerente do banco. O Tesouro Selic paga o IPCA mais 5, o que depois do imposto mal cobre a inflação. Você presta dinheiro ao governo por salário zero. A renda fixa pura não te liberta, ela administra a sua prisão com cordialidade. O seu gerente te oferece um CDB de 110% do CDI e chama isso de investimento conservador. Mas após o imposto de renda regressivo e a inflação acumulada, o ganho real fica em torno de 2% ao ano. Em 3 décadas, esse 2% sequer dobra o seu poder de compra, enquanto a carteira de produtos reais que você montou gera fluxo de caixa que se reajusta, se replica e te paga salário mensal sem reduzir o capital principal. A diferença entre os dois caminhos não é de risco, é de destino. Um te conserva como funcionário do próprio dinheiro, o outro te coloca como dono silencioso do seu tempo. Quando você cruza a porta giratória pela última vez e sente o sol no rosto, o mundo entra em câmera lenta. Na segunda-feira seguinte, milhões de pessoas vão engarrafar as ruas em desespero sentido, com o coração já em modo de reunião às 8h30. Elas vão trocar 40 horas por um Pix no fim do mês e ainda agradecer por ter emprego. Mas você acordará sem despertador, com o banco de horas do seu tempo finalmente no positivo, sem chefe para agradar, sem meta de trimestre, sem o pequeno comércio de frações de você mesmo. O maior prêmio da aposentadoria por patrimônio não foi o dinheiro, foi a invisibilidade. Ninguém notou, ninguém vai lembrar, ninguém vai te homenagear, e isso é a coisa mais cara do mundo. Se a renda fixa é o conselho que você recebe, fuja dela. Ela te entrega juros que lubrificam o chão da sua própria jaula. Se o dia zero é o seu objetivo, patrimônio que mais cedo ou mais tarde paga o seu custo de vida, inscreva-se no canal, comente o número que falta para você e continue investindo em silêncio, porque o barulho não enriquece ninguém e a liberdade não costuma avisar a hora que chega. A gente se vê lá.